Tu é digno de ser adorado. Tu é digno de ser exaltado, aleluia. Sei que Tu atende, Pai. Tu sempre me atendeu, aleluia. Nunca nos abandonaste, Senhor. Tu tens sido fiel, mesmo nós muitas das vezes não sendo fiéis a Ti, ó Deus. Tu atende, Pai, aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Fechamos nossos olhos. Bendito Deus, em Tua presença nos encontramos nessa hora, crendo no Teu poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, pois há uma realidade em Cristo, há um batismo do Espírito Santo, há uma cura divina, há libertação, há renovo espiritual, fortalecimento na alma. A Tua palavra possui esse poder transformador, Senhor. E nós cremos, quando a nossa alma entra em contato com um elemento sobrenatural, através da Tua infinita misericórdia, tudo pode acontecer, Senhor. Que Tu venha de encontro a cada necessidade, a cada vida aqui presente. Que aquilo que a alma necessita para glorificar o Teu santo e precioso nome, Pai, seja concedido. Que Tu possa remover as camadas dos pensamentos, da incredulidade, da dúvida, da incerteza, do medo, e a Tua obra sobrenatural ser efetuada, Pai. Pois há poder na Tua santa e bendita palavra. Ajuda a todos aqui presentes essa noite, Pai. No santo e precioso nome de Jesus Cristo, nós Te damos graças por tudo, Pai. No Teu santo e precioso nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos. No santo nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de abrir com vocês em 1 Pedro, capítulo 4, começando no versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Deus abençoe também os que estão na live. Que a presença do Senhor seja com cada um. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. E servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como que comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Tua palavra foi lida e Tu és o autor dela. É o Teu Espírito Santo que a vivifica, que torna real, que incendeia o coração da semente eleita,
Sim, é o teu Espírito Santo, Pai. E que isso não seja diferente essa noite. Vá de encontro aos corações sedentos. Vá de encontro às vidas que almejam te servir melhor. Que no decorrer da palavra ministrada, a tua obra sobrenatural seja efetuada, Pai. É no santo e precioso nome de Jesus Cristo que entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Amém, Jesus. Pode se assentar. Se eu tomaria o tema dessa pregação, seria despenseiros dos mistérios de Deus e da multiforme graça de Deus. Antes de tudo, Paulo, aos Coríntios, capítulo 4, fala que ele é ministro do Evangelho e despenseiros dos mistérios de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 4. E no versículo que foi lido, Pedro fala dos despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um despenseiro? Despenseiro é um homem responsável de uma propriedade alheia. Ele não é dono, mas ele é comissionado a cuidar de uma despensa onde contém celeiros, alimento. Esse é um despenseiro. É-lhe dado uma confiabilidade. É dado a ele uma confiança ao proprietário para que ele exerça, cuide, cultive, seja uma fazenda, seja um celeiro ou uma despensa. Aquele homem, ele é o responsável de manter aquele ambiente em ordem. Então, Deus tem os seus despenseiros. Aqueles homens que têm um comissionamento de Deus, que adentram no reino do Espírito, e através desse comissionamento, eles trazem para o povo aquilo que o Espírito Santo ordena. Paulo era um despenseiro dos mistérios de Cristo. Você vai observar que em São Mateus capítulo 13, o nosso Salvador diz que todo mestre da lei, bem esclarecido, quanto ao reino de Deus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele tem isso, ele adentra nesses tesouros celestiais e traz para a família de Deus coisas velhas e coisas novas. A carta aos Hebreus tem coisas velhas, tem um Velho Testamento, tem a lei mosaica, tem o sacerdócio araônico, mas também tem coisas novas, o sangue de Cristo, o sacerdócio eterno, as riquezas insondáveis que a igreja hoje caminha, pois Deus proveu coisa melhor ao nosso respeito. Então a carta aos Hebreus tem coisas velhas e coisas novas. Paulo adentrava acerca desses mistérios. Você vai olhar o Velho Testamento, você vai ver Melquisedeque em Gênesis 14. Na narrativa que Moisés teve, é sacerdote do Deus Altíssimo, rei de paz, rei de Salem, ponto. Um personagem que teve um encontro com Abraão após a matança dos reis. Encerra ali. Mais adiante tem o Salmo 110. O profeta recebe uma inspiração. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ponto. Se encerra aí. Mas agora Paulo,
sendo despenseiro dos mistérios de Cristo, adentra nesse reino espiritual e traz para o povo de seu dia quem é esse Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, é o nosso Deus, tendo um encontro com Abraão nos carvalhais de Manre. Mas tem riquezas que Paulo diz no versículo 4: considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Abraão é pai da fé, pai de muitas nações. Melquisedeque é primeiramente rei de justiça, segundo, rei de Salem, que significa rei de paz. Segundo o mandamento da lei araônica, é comum que o inferior dizime para o superior. É comum entre os filhos de Israel procurar os sacerdotes levíticos e dizimar, porque para a tribo de Levi foi liberado uma bênção ordenada para os filhos de Israel. Mas agora o pai da fé é inferior, porque está dizimando para aquele que vive eternamente. Entre os homens se dizimam entre os homens, sacerdote que está acima. Aqui se testifica que Melquisedeque vive de eternidade a eternidade. Então ele adentrou como um despenseiro para dar a revelação de quem é este Melquisedeque. Moisés não sabia acerca da mudança do sacerdócio. Nem Moisés tinha noção de que chegaria um período que o sacerdócio da tribo de Levi repousaria sobre a tribo de Judá. E você sabe quem é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão? É ele, Jesus Cristo, o nosso Melquisedeque. Para Abraão foi dado-lhe pão e vinho. Nessa última era, Cristo revela a sua palavra para ela, para que ela venha desfrutar das bodas do Cordeiro naquele grande dia. Observe, Lucas 22, 28. Vós sois os que tende permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações, disse Jesus. E assim como meu Pai me entorgou um reino, eu confio um reino a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre os tronos de Israel, para julgar as 12 tribos. Confiabilidade. Você veio para o Evangelho para que Deus deposite uma confiança em você. Existem os despenseiros dos mistérios de Cristo, mas também tem os despenseiros da multiforme graça de Deus, a qual a medida que Deus te concede, conforme o dom de Cristo que opera em você, você serve de edificação no corpo de Cristo. José era um despenseiro. Era necessário um homem de confiança.
Os celeiros de Faraó precisavam de alguém que armazenasse alimento. A despeito que os dons de José serviu de promovê-lo diante de Faraó, a interpretação dos sonhos, seus sonhos, as revelações, aquilo serviu de introdução para que pudesse entrar no palácio de Faraó. Mas isso não era tudo. Além dos dons, o caráter de Cristo precisa ser formado em nós. A natureza divina precisa ser gerada em nós. José foi chamado para a conservação de almas. E quem são essas almas? Aqueles que o tentaram matar. Então, no programa de Deus, José nunca poderia ter ódio, rancor e vingança. Porque se ele tivesse esses sentimentos, o propósito cairia por terra. Não bastava interpretar sonhos, não bastava revelar visões, tinha que ter um coração blindado para que nenhum sentimento diabólico pudesse impedir o propósito que Deus tinha na vida dele. E não é diferente na tua e na minha vida. O nosso coração deve estar blindado. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E por que esse sentimento? Para que haja conservação de almas. Os teus. Aqueles que não têm condições de ouvir o que você está ouvindo hoje. Para aqueles que não têm condições de servir ao Senhor, você servirá de ponte para encaminhá-los para essa tão grande salvação. José era a perfeição. Não é que ele era perfeito. José era tão imperfeito quanto eu e você. O que se trata de José ser perfeito é o Espírito de Cristo que estava sobre ele. Era o Espírito de Cristo que pairava sobre ele. Jacó lhe chama. Vai ter com os teus irmãos. Eles estão apacentando as ovelhas. Estavam em dote. Quando eles viram de longe, conversaram entre si. Vamos matá-lo. Rúben interviu. O primogênito. Não, gente, derramar sangue não. Não vamos fazer isso. Vamos lançá-lo na cova. E pronto. Nessa ocasião, Rúben havia se afastado do grupo. E uma caravana de ismaelitas estava passando. E um deles tomou a dianteira, Judá. Matar, nós não vamos ter recompensa nenhuma. Vamos vendê-lo. E venderam. Para os ismaelitas. Venderam para Potifar. Foi vendido pelos irmãos e foi vendido pelos ismaelitas. Preço de escravo. Por isso, irmãos, que o diabo e o mundo pensa de você não define quem você é. Muito menos os teus fracassos e derrotas não define quem você é. Os teus tropeços
tropeços, decepções, erros não definem quem você é. É o propósito de Deus que define o plano e a glória de Deus na tua vida. E não adianta nós tentar forçar uma situação que está no tempo de Deus. José não pediu prisão, não pediu calabouço. Há situações que você vai passar que você não pediu, mas é necessário que passe por isso. Para quê? Para te aforjar. O dom foi manifestado na prisão. Um padeiro vai ser morto e um copeiro vai ser promovido. Chegou a hora de chamar o copeiro. A cela se abriu. Vamos dramatizar. Pegando no braço do copeiro. Faz menção do meu nome quando tu entrar na presença de Faraó. Não era errado isso. Mas é no tempo de Deus. José não seria promovido com força humana ou simples elogio humano. José seria promovido pelo elemento sobrenatural. E a Bíblia diz que quando a cela se fechou e o copeiro foi, ele se esqueceu completamente de José. Há coisas que muita gente se esquece, mas o guarda de Israel não tosquenejará. Ele guarda, ele sustenta, ele vela, ele protege, ele acampa. O guarda de Israel não tosquenejará. O importante é estar na prisão com ele. Mas vamos tentar desse jeito aqui. Não tente. Há uma liberdade em Cristo. Que mesmo ali na prisão você sabe que Ele estará ali. E na hora de você ter essa liberdade, Ele vai encaminhar. Foi promovido. Exaltado à destra de Faraó. Sonhos interpretados na íntegra. Mas agora é necessário de uma responsabilidade, de uma confiabilidade, porque uma fome se aproxima, uma seca se aproxima. Deus capacitou José para esse propósito. Talvez você não seja José, mas Deus está te capacitando para um propósito. Nem que seja para ganhar um da tua família. Amém por isso. Nem que seja pela conservar tua própria alma. Amém por isso. Agora se toma um despenseiro. Os celeiros estão aborratados. Egito então desfruta de um reino de bonança. Mas já tendo uma visão de uma seca futura. Ali está o homem guardando e armazenando alimentos para o futuro. Só que nas terras de Canaã, a seca chega. Deus sabe trabalhar perfeitamente. Bote no teu coração. Os fracassos da tua vida não definem quem você é. Chegou o momento. Vamos resumir. Eles tiveram que retornar, porque José pediu que queria conhecer o filho caçula.
retornaram para Canaã com sacos e sacos de alimento. José ainda não havia dado a se conhecer. E eles chegaram então à terra de Canaã e disseram: pai, há um poderoso homem na terra do Egito, e ele nos pediu que levasse o nosso filho mais novo. E olha como as coisas são. Quem foi que colocou José no calabouço e vendeu para os midianitas? Judá. Agora quem é que estava chegando aos pés de Jacó e dizendo: rogo-te, permita-me levar o nosso irmão Benjamim para esse homem que está no Egito? Judá. Não era vingança, era colheita. Jacó olha para Judá e diz: meu filho, eu só tive 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. José está esquartejado. Os animais comeram a carne dele. Não sobrou nada. Agora tu pede-me Benjamim. Meu pai, eu fico responsável por ele. Judá disse para Jacó: levai-o. Mas tu é responsável por ele, Judá. A Bíblia diz: nessa ocasião, José já estava casado com Azenate. E Azenate já estava no palácio. Era tempo de José dar a se conhecer aos seus irmãos. É um tipo perfeito do quadro de Cristo. Antes ele dar a se conhecer aos judeus, ele vai se casar com uma noiva. Ele tem uma Azenate, uma noiva gentia. Ela estará no palácio. Ela estará sentada aguardando. E diz a Bíblia que José chamou um despenseiro da sua própria casa. Além de José ser despenseiro, ele tinha um despenseiro. Vai lá em casa. Prepara o ambiente. Traz os melhores alimentos. Prepara o banquete, que eu quero almoçar com eles ao meio-dia. O despenseiro foi, preparou o alimento, e José deu a se conhecer aos seus irmãos. Que feridas são essas? Essas feridas eu recebi na casa de meus amigos. Chegará o momento que o Cordeiro de Deus dará a se revelar aos judeus. Mas ele vai enviar os seus despenseiros, as suas 2 testemunhas. Um tem poder de descer fogo do céu. O outro tem poder de abrir o mar vermelho. O outro tem poder de transformar a água em sangue. É os 2 despenseiros de Apocalipse 11. Os 2 castiçais, as 2 oliveiras que estão diante do Senhor. Diz o mensageiro que quando a igreja sobe dramatizando, no meio dessa subida, ela cumprimenta Moisés e Elias, descendo para cumprir com seu propósito. São os despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo adentrou em Hebreus 11. Ali era uma visão do que Cristo via em cerca dos seus servos.
O Velho Testamento é uma porta escancarada de defeito, de pecado, de imperfeição, de erros, de tragédias. Isso tem que estar às esclaras. Mas em Hebreus 11, é visto através da fé, é visto a obra conclusa de quem esses homens e mulheres receberam da parte de Deus. Lá do outro lado estará o teu galardão, a tua recompensa e aquilo que Deus tem prometido acerca de você. Mas aqui ainda há batalhas, há conflitos sendo travados. Mas não se esqueça, você é um despenseiro da multiforme graça de Deus. Algo foi aberto para você, para que você entre nesse reino espiritual e sirva de ajuda para o teu irmão e para a tua irmã. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Não adianta você tentar ser Billy Graham. Não adianta você tentar ser Oral Roberts. Não adianta você ser William Branham. Seja quem você é, mas seja um cristão. Caminhe com a medida que Deus te deu. Honre aquela pequena medida que Deus te deu. Se há um propósito de amplitude, Ele vai te dar. Se não, amém, Senhor. Obrigado por tudo. Pedro recebeu as chaves do reino. Era um despenseiro dos mistérios de Cristo. João recebeu revelações do Apocalipse, porque era um despenseiro dos mistérios de Cristo. O nosso mensageiro é a voz do sétimo anjo. É a voz que veio revelar os mistérios escondidos. Ele também é um despenseiro dos mistérios de Cristo. O seu pastor, o ministério a qual você se congrega, é um despenseiro dos mistérios de Cristo. Saul. Há quem critique o filho de Quis. Há quem critique. Mas tem coisas boas ali. Quando as jumentas de seu pai desapareceram, Saul, junto com um mancebo, foram de encontro a essas jumentas. O curso natural da vida, no mundo sobrenatural, Samuel vem de encontro, dando-lhe uma palavra ordenada, uma palavra profética. E a Bíblia diz que Saul atentou e seguiu Samuel a Ramá. Quando Saul chegou, um mensageiro se aproxima de Saul e diz: as jumentas de teu pai foram encontradas. Você se preocupa com tais questões aqui. Fique com a palavra. Fique com o que o profeta fala. As jumentas serão encontradas. Cada ministério local possui veios. Talvez você não foi chamado para exercer cargo na igreja.
Mas através da ministração, da oração, é liberada uma unção para certas áreas da tua vida. Presta atenção. Por isso que a vida é capenga. Existem certos veios, certos tipos de unção, que aquilo é como uma luva, se encaixa na tua mão perfeitamente. Nem todos foram chamados para o episcopado, mas nós fomos chamados para ser filhos e filhas de Deus e tomar posse de todas as promessas que Ele possui. Às vezes você é um bom ouvinte. Você não dá incomodação. Você vive a sua vida, procura na medida do possível. Mas falta alguns ajustes. Uma atenção maior à palavra. Você vive a sua vida cristã, amém. Mas às vezes falta um pouquinho de credibilidade no que você está ouvindo. E isso fará toda a diferença na tua trajetória. Às vezes não é nem ministração, é uma palavra falada. Que aquilo se encaixa na tua alma e tu toma aquilo como uma semente. E você cultiva aquilo. Chega uma hora que o fruto vem na estação apropriada. Aquilo vem. A vida cristã é uma trajetória de ensinos. É que tem que despertar aquele homem interior que a velha natureza camufla, que a velha natureza impede. Existem certas preocupações que nos tiram o foco do plano original de Deus na tua vida. Tira o foco. A igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Ela é conhecida dos principados e potestades. Ela tem uma identificação com o céu. É a multiforme. E o Deus que trabalha em variedades vai encaixar você em alguma área aonde Ele será glorificado. O profeta diz que Deus não te chama para ficar de braços cruzados. Sempre há algo a ser feito no reino de Deus. Nos ofícios dos dons, tem aquele que exerce o dom de socorro, que Paulo narra aos Coríntios, se não me engano. Essa ocupação não é vista pela congregação, porque é uma questão particular. É aquela pessoa que recebe aquela palavra de sabedoria para aquele determinado indivíduo. E aquela palavra vai soar no coração dele, dela. E ela sairá daquela condição. E às vezes é na rua. É numa mesa tomando café. É longe do público. Eis um dom exercido. Não adianta nós imaginarmos coisas que não estão no nosso alcance. Salomão foi constituído rei sobre Israel. E mandou cartas para Irão, rei de Tiro.
Irão então retorna com uma outra carta. Bendito seja o Senhor Deus, que colocou um homem sábio para governar seu povo, Israel. Que o Deus de teu pai te sustente nessa trajetória. Salomão pedia da parte de Irão madeira do Líbano. Israel não tinha madeira do Líbano. Já nas regiões de Irão, de Tiro e Sidom, era o mais forte. As madeiras do Líbano, madeiras fortes para a construção. Já em Israel o poder agrícola predominava. Verduras, frutas. Entraram num acordo. O que divide Israel de Tiro e Sidom é o mar. Através de jangadas, era transportado para Israel a madeira do Líbano. E para Tiro e Sidom, alimento agrícola. Você vai dar aquilo que Deus deu para você para o teu próximo. Se é pregar, exercite a pregação. Se é louvar, exercite o louvor. Se é interceder, exercita a intercessão. E assim o corpo de Cristo vai sendo ajustado em perfeita harmonia, em perfeita sintonia. Nós precisamos nos desvencilhar de pensamentos que não agradam a Deus, de preocupações que Deus não vai mover. Às vezes você se preocupa com a tua influência, com o teu nome. Às vezes você quer apresentar para as pessoas que você não é aquilo que pensam de você. E aí você vive nesse calabouço. Se justifica, se argumenta, se expressa. Não perde tempo. Faça igual aquele pregador. Os comentários da vida dele começaram a soar. Falavam isso, que ele era isso e aquilo outro. Ele chegou para esses irmãos e disse: vocês acham que eu sou isso que vocês estão falando? Sim. Irmãos, obrigado por esses elogios. Eu sou pior do que isso aí 10 vezes. Ah, mas irmão, triplica. Eu sou pior do que isso aí. Você tem que ser achado nele. E se você for achado nele, ele te dará graça para prosseguir a trajetória da fé. Existem cargos estabelecidos entre os homens, mas isso não é um reino espiritual. Existe um reino espiritual da qual Deus abre aquele caminho para aquele indivíduo desfrutar. O Senhor Jesus em carne humana dizia: eu nada faço sem antes que o Pai me mostre. Cristo é o exemplo. Se eu não me engano, o profeta ia para Joanesburgo, na África. E esse comitê fez um itinerário para ele percorrer mais 10 igrejas fora de Joanesburgo. E o anjo do Senhor assim, o teu comissionamento é em Joanesburgo. É ali que eu estou te enviando.
Aí ele questionou o anjo do Senhor: o que eu faço com esses itinerários que o comitê fez? Não tem aquele teu amigo fazendeiro? Então, ele vai ter contigo essa semana, ele vai te visitar essa semana. Vai com ele caçar na floresta. Depois eu te chamo. Tem a programação do homem e tem a programação de Deus. Tem a obra do homem, mas tem também a obra de Deus. Saul, coitado, não teve tempo de preparação. Logo foi colocado uma coroa e uma roupagem de rei. E quando se tratava-se de popularidade, foi um fracasso. É o que mais deixava Saul inclinado. A popularidade. O que os outros vão pensar de mim. Os líderes de Israel têm que estar em minha volta. Samuel tem que estar sempre comigo para apresentar que está tudo bem. Então Deus mudou o plano. Eu vou ungir um garoto com 17 anos, mas porém vai ser ensinado no deserto. É a forma. O ser humano, ele carrega consigo as suas ideias próprias. Ele força aquela situação aonde era para descansar na soberania de Deus. Descansa na soberania de Deus. Para cada momento da tua vida, há uma lição espiritual ali. Algo será extraído da parte de Deus nisso. Às vezes Deus não exige sacrifício. Deus quer obediência. Às vezes não é nem tanto fazer algo para Deus, mas é ficar na linha do dever. É ser posicionado. Às vezes podemos falar, orar, pedir, fazer, mas as nossas faculdades mentais, elas não são exercitadas para ouvir a voz de Deus. Temos boas oratórias, boas obras, mas nós temos certos impedimentos quando Deus quer falar. Comichão nos ouvidos. O reino espiritual é um reino da qual o Espírito Santo, Ele mesmo abre caminho. E com a medida da fé, você vai caminhando e vai sendo exercitado. Exercitado. Quando Paulo se converteu ao cristianismo, as suas faculdades mentais começaram a ser exercitadas. Olha a expressão dele aos Coríntios. Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
agora não era mais um leitor, um conhecedor. Ele entrou num mundo sobrenatural. Pouco se preocupava com o que os homens diziam dele. Mas, porém, no reino do Espírito, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, e vocês quem são. Não tem identidade do outro lado. Não tem reconhecimento na outra dimensão. Mas a preocupação é terrena. A preocupação é status. A preocupação é mostrar que está bem. Deixe Deus pavimentar o teu caminho. Deixa Deus escrever a tua história. Não vá para a direita e nem para a esquerda. Fique posicionado. Deus será responsável, é responsável por você. Jesus carregava sobre os seus ombros a chave de Davi. Jesus carregava sobre os seus ombros nossos pecados e nossas imperfeições. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou sobre si. Ele é chamado de o grande conquistador. E a chave de Davi está sobre os seus ombros. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. E abre e ninguém fecha. Ele é aquele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande conquistador. Que conforme Efésios capítulo 4, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu nas regiões mais altas dos céus. E onde ele está hoje? Assentado à destra, na majestade, nas alturas. Como sumo sacerdote da nossa confissão. Tire o foco dos teus problemas e olha para Cristo. E olhe na posição que Ele te colocou. Você tem uma posição no reino do Espírito. Às vezes nós achamos que homens de frente é porque usa do púlpito. Não é. A função vai ser exercida. Mas homens de frente, mulheres de frente, entram em conflito com o inferno. Batalhas espirituais são travadas. Fortalezas têm que ser quebradas. Portas têm que ser conquistadas. Porque é um reino espiritual. Quando o Espírito Santo pegar a tua alma, a tua mente, e levar a você acima das concepções humanas, o teu viver será diferente. A tua maneira de pensar será diferente. Mas você precisa sair dessa esfera do que pensam,
do que acham, do que falam ao meu respeito. Sai dessa esfera. Por que vocês acham que Davi se expressa? Caia eu nas mãos de Deus. Porque se eu cair nas mãos dos homens, não há misericórdia. Por que se expressou assim? Então conserve o que Deus deu para você. É o teu lugar de refúgio. É o teu lugar de segurança. É o teu castelo forte. E ali tem tudo que você precisa. Às vezes não é o que os outros falam, é o que você é mesmo. O Espírito Santo puxa um véuzinho, ó, tu é isso aqui, ó. Aí tu vai procurar um ombrinho para chorar. Não faz isso. Quando José viu seus irmãos, pela primeira vez, um sentimento, um pranto de choro, ele se segurou, se afastou deles e foi para um quarto. E ali desabou, chorou, lamentou, desabafou para aquele que o sustentou em todo o tempo. Levantou a cabeça, enxugou o rosto, limpou o rosto e se apresentou de novo. Coisa maravilhosa. Coisa preciosa. Você sabe em quem você tem crido? No Senhor teu Deus. Ele é a tua confiança, tua salvaguarda, a tua sustentação. Porque tem aquele momento que é conflito externo, mas vai ter o conflito interno. E aí não tem mais corte de apelo. Não tem mais para quem recorrer. Vai ter situações, cirurgias do Espírito Santo na tua vida, que se essa ferida ser exposta, se escandalizarão. Terão vergonha de você. Mas o médico dos médicos cuida. Ele tem o medicamento certo. Ele tem todos os tipos do que você precisa para vencer, se reerguer e vencer aquela situação. E quando isso acontecer na tua vida, os murmúrios, os comentários, os eu acho, isso aí, um cachorro latindo, gaipeca, é a mesma coisa. Louvado seja Deus. Nos colocamos de pé, 8h30. O pastor quer encerrar? Seria rapidinho também. Esse dia o meu irmão Agnaldo, ele estava na UTI, em estado de coma. Nós estávamos orando por ele. Eu estava orando assim, de uma forma mais intensificada. E ele foi colocado em coma induzido, né? Devido à condição respiratória, pulmonar dele. Estava bem para baixo mesmo. Aí tudo bem. Aí a Armanete mandou um áudio dizendo que eu estava intercedendo por ele mesmo, né? Para que Deus tivesse misericórdia da alma dele, não deixasse partir sem salvação. Aquela preocupação de irmãos, né? Quando você sabe que um irmão não segue os caminhos do Senhor, então você passa a interceder, orar. E quando chega numa situação de UTI, requer-se mais intensificação na oração, né? Então foi o que eu fiz, né? Intensifiquei em oração. Aí tá, fomos ali no hospital,
orar por ele também. Mesmo em estado de coma, fizemos oração por ele também. Ele tinha aceitado Jesus antes de ir para o hospital, ele tinha aceitado Jesus também. Na medida dele, né? Ele tem problema de esquizofrenia. Tem um probleminha assim. Não tão grave, mas tem. E aí ele voltou ao normal, tiraram a sedação dele. E ele voltou ao normal. E eu e a minha irmã Jussiane fomos lá visitar. E já tinham tirado também o tubo, a intubação. E daí ele começou, estava meio revoltado no começo, mas depois foi normalizando, conversamos com ele. Tem aquelas coisas como foi pregado, né? Para preservação da alma dos irmãos, né? Aí, o que sucedeu? Aí comecei a falar, de repente ele fala: Aristide, nós vamos a gente vai se certificar melhor ainda se tiver alguma outra coisa, mas a gente vai falar para vocês, né? Mas ele disse assim: tu sabe que eu tive no paraíso? Ah, foi? Eu vou contar semana que vem para me certificar melhor, eu acho, né, irmãos? Acho que é melhor, né? Não estão concordando que é, né? Não. Mas foi bem simples, foi uma coisa simples, né? Mas você vai olhar como é que é a graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? Sai tudo torto, tudo ruim daqui, aí passa pela cortina de sangue, já é outra coisa, né? Então ele tive num paraíso, Aristide, eu vi árvores lá muito bonitas, umas casas assim, diferente, muito, mais linda demais. E de repente eu vi Jesus. Tu viu Jesus? Vi. Tá. Como é que é esse Jesus que tu viu? Como é que era Jesus? É daquele quadro. Não tem aquele quadro? O do Hoffman, aquele? Que se assemelha mais a Jesus que o Mombrana fala? Aquele quadro, aquele Jesus semelhante assim, só que ele conversava. Já era um homem conversando comigo. E eu falei para ele: por que eu estou sofrendo tanto assim? Jesus, eu sofro tanto. Aí Jesus disse: mas tu sabe que eu tenho te protegido o tempo todo. Eu tenho cuidado o tempo todo de ti. Ele é um homem todo ruim, gente. É um homem bem complicadinho, tadinho. Mas eu tenho cuidado de ti o tempo todo. E tu vai ter que voltar, tu não vai ficar aqui. Não chegou a tua hora, não. Mas no desejo dele era ficar ali. Mas tu vai ter que voltar. Tu vai ter que voltar. E como de fato é o que aconteceu. Aí ele assim para mim: sabia, Aristide, que esse negócio de médico, medicina, se Deus não determinar, não adianta. Não tem nada de medicina, porque isso, aquilo, é porque não chegou. Essa medicina deu o livramento ali, foi a mão de Deus por detrás. Mas não adianta, se chegar a hora, não tem medicina, é com medicina, sem medicina, é o Todo-Poderoso. Aí naquela semana anterior, então a irmã Nete mandou um áudio para mim dizendo: Sr. Tito, eu estava orando pela minha filha e de repente mudei a intercessão, comecei a orar pelo teu irmão. Pelo teu irmão. Eu só sei que eu vi ele de vestes brancas, que ele tinha que cruzar um rio. Mas na hora de cruzar o rio, ele voltou a olhar para trás. Então, Manete, está certa a visão. É que não era a hora dele cruzar o rio mesmo. Ele tinha que voltar. Se ele cruzasse, então teria partido. Então não era a hora de cruzar o rio. Estava vestido de vestes brancas ali, né? Nós vamos orar então pelo espírito de oração. Curva a sua cabeça nesse momento. Tá. Nosso Pai Celestial,
Te damos graças por tudo, Senhor. Que a tua mão graciosa, a tua mão misericordiosa esteja estendida sobre cada vida, Senhor. Que possamos estar dentro daquele propósito, a tua vontade, teu querer. Pois tu és o Senhor Supremo, está sobre tudo e sobre todas as coisas, Pai. Como disse Daniel, no seu capítulo 4, verso 27, os céus reinam. O decreto vem lá do alto acerca do teu viver na terra. Talvez você não perceba no dia a dia da tua vida, por mais simples que seja, todo o tempo Ele tem cuidado de ti. Todo o tempo Ele tem te protegido. Todo o tempo. Pode que não percebas isso, mas Ele faz isso. Ele cuida. Ajuda o teu povo, a tua igreja, Senhor. Orando por irmã Roselaine, que sente gripe forte e febre. Confirma a cura, Senhor, da irmã Roselaine, Jesus. Liberta ela de toda febre, gripe forte. E a cura do Joey também. Gripe, cura da gripe, o Joey. Vírus da gripe nós reprovamos em nome do Senhor Jesus. Que o milagre seja manifestado para a glória de Deus. A irmã Cida também, oração a favor dela, alergia no sangue. Deus tenha misericórdia da irmã Cida. Cura ela, Senhor, desta alergia. Ordenamos que saia pelo poder curador de Jesus Cristo, nosso Senhor. Confirma o milagre, Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus. Só dar uns avisos aqui. Pode desligar lá a live lá, irmãos. Deus abençoe os irmãos na live. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Só um aviso.